Nação São Paulina, mais um vídeo aqui no seu canal DNA SPFC. E nesse vídeo a gente vem trazendo aí o que a galera vem falando aí sobre o nosso tricolor. Já avisando esse jogo contra o Fluminense, domingo às 4 da tarde aí no Morumbis. Morumbis esse que vai estar lotado e quem sabe mais uma vitória para o nosso tricolor e também mais 2 golzinhos aí do Luciano Ronaldo. Assim que eu deixo com vocês o vídeo. E não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, galera, para dar aquela força. Já deixa aquele triplo C, curte, comenta e compartilha o vídeo. Assim que a gente vai por vídeo e depois volta aí para a resenha. O que tem do drible do Ferreirinha muda a trajetória do jogo. Por quê? Porque estava pronto o São Paulo para atacar naquela hora. O São Paulo é o segundo jogo que não toma gol, né? Segundo jogo que não toma gol. Baliza 0. Agora é tudo moderno. É o segundo jogo que não toma gol. Então é o seguinte, o São Paulo jogou uma boa partida. Não foi um time... O São Paulo, com os 11 titulares, contando inclusive com os 2 machucados, com os 2, para mim, são diferentes, eles são machucados. Né? Porque o Lucas é ótimo jogador. 3 machucados, né? Não se esqueça do Caleri. O Caleri não passava por um bom momento. Sim. Mas o Lucas e o Oscar, diferentemente disso, estavam jogando bem. O Oscar ainda fez 2 partidas horrorosas antes de passar... Deu problema, né? Infelizmente. Antes da contusão, ele não jogou bem. Agora, eu vou falar para você, o time do São Paulo jogou um pouco melhor, melhorando gradativamente, e isso tem agradado o torcedor. Não é que o São Paulo já é a 7ª maravilha do mundo. Não é o São Paulo do Tele, gente. Muita calma, hein? Mas o São Paulo está ganhando. É evidente. Nos Paulo... números e na produtividade. Números, Zé, tinha feito antes da parada do Mundial 12 partidas e ganho 2. Fez agora 4 e ganhou as mesmas 2. Então, mas só deu uma alavancada na classificação. Fugiu daquele... Porque todo mundo quer fugir daquele perigo que é a zona do rebaixamento. O São Paulo já está conseguindo. Isso aí eu acho que tem que esperar mais um pouquinho. Tá nervoso, você tá provocando, Pascoal. Ele fica nervoso, ele fica tenso. Agitado? Fica tenso. Não, Zé, eu tô tentando argumentar que o São Paulo tá jogando bem e o Crespo arrumou uma formação defensiva com os 3 zagueiros e os 2 homens na frente da zaga que estão dando conta. 3 zagueiros, né, Zé? É o melhor esquema do planeta. É o melhor esquema. Pra volante né, Zé? Pra você pra nós quem joga no meio. Mais ou menos, porque volante brucutu, o Zé era um ótimo volante, saía pro jogo, mas volante brucutu com 3 zagueiros morre, né, Zé? Tem que correr e tem demais. Que jogar. Tem 2 coisas que são difíceis para um volante. Quando não confia no goleiro, porque aí dá carrinho para tudo quanto é lado na frente da zaga ali para evitar o chute. O goleiro que grita muito, não deixa chutar. E quando não confia nos zagueiros. Agora, quando você confia nos seus zagueiros, você fala, não, fica mais tranquilo. Aí você faz o teu trabalho, não fica correndo tanto para trás. Perdeu uma bola, o cara vai descobrir. O cara vai... O volante pensa muito sobre isso. Né? Pensa primeiro em fazer as coberturas ali, mas quando vem, opa, passou, peraí, agora eu não posso deixar chutar, porque se chutar o goleiro vai entregar. Né? Normalmente a gente pensa assim. Eu já tive algumas experiências. Você falando do teu setor, talvez a mudança mais radical, mais profunda e mais eficaz desse comecinho de Hernan Crespo é no meu campo. Sim. E se a gente pensar que o Alisson só jogou essas últimas 2 partidas porque o Oscar se machucou, ele estava no banco, e o Pablo Maia sim virou reserva, Marcos Antônio e Bobadilha surpreendem muito positivamente, né? Se eu não me engano, Priya, você que tem uma boa memória, antes do Marco Antônio se machucar... Ele estava super bem. Ele estava super bem. Sim. E o meio-campo, eu acho que era com Bobadilha também alguns jogos. Bobadilha é pouco. Sim, bem pouco. Mas Bobadilha viveu um momento de reservão mesmo. Mas, se eu não me engano, ele em algumas partidas, por exemplo, contra o Aliança, não, contra o time argentino. Como titular, o Bobadilha até teve aquele problema. Tajeres, né? Na última partida da fase classificatória, se eu não me engano, ele entra no jogo. Sim. Mas mesmo que ele tenha começado, foi exceção. Alisson, sim, mas assim, todas as vezes que o Marco conseguiu ter uma sequência de jogos, ele conseguiu ajeitar esse time do São Paulo. Porque, assim, nós estamos vendo... Marcos Antônio, você disse? Marcos Antônio, é isso. Porque você tem um jogador que marca, e é um jogador que faz essa proteção, que dá essa sustentação, e tem um jogador que distribui o jogo. O time do São Paulo, eu concordo com o Pascoal, eu já te falei várias vezes, eu acho o time do São Paulo com o Oscar e com o Lucas um time muito forte, time competitivo.
Time que é para brigar ali do meio da tabela para cima, não é para baixo não, é do meio da tabela para cima com Libertadores, possibilidades, porque o Lucas tem uma característica que nenhum outro jogador no Brasil tem. São raros aqui no Brasil. Dribles em velocidade nos espaços curtos. Difícil. Você não tem um cara que pega a bola mesmo com as linhas bem próximas e sai rabiscando para tentar jogar. Difícil. Você tem o Oscar, que é um cara que, quando bem aproveitado, ele distribui o jogo de forma, né, com a categoria. E isso aí, só lembrando o Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando ganharam. Ele jogou centralizado. Primeiro ele jogou um pouquinho aberto pelo lado esquerdo, teve dificuldades. Quando ele foi para o meio, ele deitou e rolou, porque pegava a bola e é só um tapa para lá, tapa para cá e tal. E você tem o Marco Antônio, que para mim faz essa função de forma, não igual você falou aí, que é o Vitinha brasileiro, não é isso? É assim, mas ele faz muito bem essa função, ele dá um dinamismo no jogo, toca a bola, pega, vira, pega o time adversário desprevenido, porque não dá tempo. Se você consegue fazer uma virada de jogo, normalmente você encontra um contra um. Então eu acho que esse time do São Paulo, ele tem essa dinâmica, e uma coisa que dá para ver, né? Você falou do pum, pá, como é que é? Tum, tá, né? Aquelas coisas todas assim. Mas o time... Piti, piti, pó. Esse, o time com... lembrou os Santos. Piti, piti, pó, piti, pó, popó. E quando o time ficava tocando a bola, os Santos eu tava tentando isso. lembrar, mas alegria, mas veio na minha cabeça... Você lembrar dos Santos, pra mim é uma alegria. Mas veio na minha cabeça o Cledi Oliveira, o Cledi narrando também, porque o Cledi faz isso também. E o time do São Paulo, e aí a questão do treinador também, 2 toques. O time do São Paulo está trabalhando com 2 toques e sempre o jogador próximo se apresentando, se projetando, dando opções para quem está no banco. Pode prestar atenção. Ó, pega a bola, o cara que toca a bola passa. Aí quando não consegue já tem o outro passando, já tem outro se apresentando. Isso é fundamental para você ter tranquilidade para jogar, né? São os apoios. Normalmente você tem, com a bola nos pés, a facilidade de encontrar jogadores. E o São Paulo está jogando assim. O São Paulo está fazendo simples. E às vezes, para fazer o simples bem feito, dá bom resultado. Você reparou numa coisa, Elton Serra? O São Paulo, existia até uma cobrança muito grande do torcedor para que se usasse, no caso o Zubeldia, usasse os meninos. O São Paulo chegou a fazer partidas de Libertadores predominantemente com garotos. Tinha história também do Marinax, do Grego ali, que iria ali... Mas ele já está investindo na base? Né? Não, e o negócio deu uma esfriada, Pascoal. Tá com pinta de que não vai rolar. Segundo amigos, fontes, o conselho não vai aprovar, não. Não, ainda mais nos moldes que a coisa estava sendo discutida. Agora, peraí, meu zagueirão não pode tomar um drible desse no canto, né? Uma canetinha dessa? Não pode. Isso aí é coisa... A caneta é linda, né, Zé? Isso aí, a caneta, o Ferreirinha linda. Foi sensacional. Eu não consegui ver. Mas é coisa de base. É princípio de formação. Você aprende na formação. Você não pode nunca marcar com os pés paralelos. Nunca. Você tem que marcar sempre com um na frente, um atrás. E aí você joga o Ferreirinha para fora do campo. Se ele der o toque ali, você põe o corpo, domina a bola e sai. Isso é coisa básica. O zagueirão ali... Bobeou. Então, voltando. Ontem, o São Paulo jogou com os jogadores mais experientes mais uma vez. Tem sido assim com o Crespo. Sim. Mesmo nas mudanças, nem nas trocas os meninos entraram. Ontem o Rodriguinho, que já não é mais exatamente um menino, já está com 21 anos, jovem, mas eu estou falando de jogador de 18 anos. Sim. Ferreirão, o Luca até está machucado agora, o Rian Francisco se lesionou com gravidade, também tem isso, né? E o Alves foi negociado já com o futebol russo, também tem isso. Mas existiam jogadores da base no banco e eles não têm sido aproveitados. O Crespo, claro, levando em consideração a posição do São Paulo ainda na tabela, opta por um time mais cascudão. Sim, e eu acho que ele está correto, né? Porque é nesses momentos que os mais experientes precisam dar resposta. Eu acho que ele trouxe... O Zubeldia até falou isso no Bola da Vez, né? Que gosta de trabalhar com garotos, né? Sim, quando ele veio aqui, ele falou sobre isso, revelar jogadores. E ele estava tentando, talvez num momento de conhecimento maior do elenco do São Paulo, colocar mais jovens em campo. O Crespo está começando um trabalho onde o São Paulo precisa dar retorno imediato, né? Eu acho que a mudança de formação traz algumas consequências positivas, né? Falando de todos aí, para mim tem um cara que é subestimado nesse elenco do São Paulo e que, quando entra, quase sempre dá conta do recado, que é o Sabino. Zagueiro pela esquerda, não me olha assim não, ele é um bom zagueiro. Já me olhou com cara desconfiado. Sabino
ele deu um pulinho assim, né? Ele olhou com aquela desconfiada, mas... Fala de novo, olha nos olhos. Ele olha pra mim. O Sabino olha pra mim. Olha pra mim, o Sabino é um bom zagueiro. Olha nos olhos, vai. E ele fez um bom jogo Fez contra um o bom jogo Juventude. ontem. Porque Fez um bom. a O proteção... Sabino faz jogos muito bons. Então, ponto, Mas é isso. precisa ser mais constante. Ô, Fabrício, Nesse- você nesse- tem o programa de ontem, Fabrício? Nesse jogo, viu, Zé? A gente Fala falando- Sabino de novo e olha pro Pascoal. O Sabino é um bom zagueiro. Aí, olha agora a reação. Repete, Elton. Pergunta, eu vou esperar pra cortar. Vai lá. Peraí que eles vão dobrar a imagem. Agora, vai. O Sabino é subestimado. Ele é um bom zagueiro. Não, eu sou o Plihal, vai. Você o Plihal, você quer se fazer por... eu sou o Plihal, vai. Vocês não estão falando do Sabino, mas o Sabino é um bom zagueiro. É exatamente assim. Não me olha assim, não, Plihal. Mas então, o Wendel, ele apareceu mais na frente pela proteção do lado esquerdo. E eu falo de consequências com essa formação, porque é uma proteção para os alas jogarem mais. Acho que o Cédric é até mais defensivo, porque precisa voltar mais para marcar. O Luciano mais adiantado também tem a possibilidade de roubar a bola no campo de ataque, porque é um jogador que tem essa mobilidade para recuperar a bola já na frente. Ele não precisa vir até a linha dos volantes para recuperar e acelerar. Então, acho que aquele próximo do gol ajuda demais. Tem um outro É subestimado. ali que ele tem que jogar. Tem um outro subestimado que ajuda bastante. Coloca enquanto a gente fala do Luciano, os números do Luciano pós parada no Mundial, Acho que Fabrício, para ilustrar. Faz muito sentido isso, porque ele é primeiro em tudo ali, né? Em números ofensivos. Finalizações, chute, finalização no alvo, grandes chances e ação no rival. Tudo ele é o primeiro colocado. E a gente está falando dos números ofensivos, mas se a gente for olhar também as questões defensivas de recuperação de bola, né, de marcar ali e roubar a bola nos zagueiros e nos laterais, ele ajuda bastante. Por conta também de um outro subestimado, e aí eu não sei se o Caleri faria isso, que é o André Silva, que é um jogador que também... Mas o André Silva... Eu acho que a gente O André Silva precisa de companhia. A companhia hoje é o Luciano. Precisa de companhia. Quando ele joga... Ele dialoga bem com o Luciano. Mas ele sozinho na frente foi uma tristeza contra Tivemos o o Flamengo. jogo ontem, né? Isolado aí, Juventude 0-1 pro São Paulo. E mais uma vez, ô meu capitã, o Luciano resolvendo, né, cara? Para muitos torcedores do São Paulo, é um cara que não tem técnica, não tem a qualidade. É um absurdo ele vestir a 10 do São Paulo. Cara, os números, e agora com a chegada do Crespo, mostra que ele é hoje talvez o principal jogador desse São Paulo. Só em 3 rodadas já deu pra ver o quão ruim era o trabalho do Zubeldia. Pô, o Zubeldia não conseguia fazer um mínimo pro São Paulo ser organizado, mas tem muito desfalque. O Crespo continua com muito desfalque. O Oscar se machucou em 10 minutos contra o Corinthians, o Lucas segue fora e o Crespo muda o meio-campo. Caleri não volta. O Caleri não volta e o Crespo muda o meio-campo e consegue fazer o São Paulo jogar. Você consegue ver uma cara pro São Paulo, minimamente, com o Marcos Antônio e Bobadilha no meio, jogando muito bem, e o Luciano perto do gol. Pô, o Luciano não é meia, nunca foi meia na carreira. Perto do gol, ele consegue resolver muito bem posicionado e jogar lá é, insuportável. Acho que nunca teve um jogo bom no Alfredo Jaconi. Na história. O campo pesado lá, é difícil de jogar, né? E aí o São Paulo faz o gol no finzinho, 3 pontos. O Crespo faz 7 pontos em 3 jogos, né? 7 em 9. 7 em 12, né? 7 em 12. 7 em 12. Não, Não, 7... Ah, é verdade. Não, mas já era o Crespo. Já era o primeiro dele. Mas essa aí tá na conta 7 em também. 12. Flamengo empata isso, com o Red Bull, ganha do Corinthians e ganha esse. É isso. 7 em 12. 7 em 12. Bota na tela então, ô, produção, tem como colocar a arte aí do Crespo, já que o Caio puxou esse assunto aí? Tem um e até na ponto- comparação com o Zubeldia, diga lá, velho. Tem um ponto que o Luciano, quando começou com o Zubeldia, Ó, tá na tela. também começou muito bem, né? Você lembra? Ele começou a meter o gol. Quando o Zubeldia chegou, inclusive o Luciano teve matéria sobre isso, que era o jogador favorito do Zubeldia. Então, assim, também começou. E era evidente que, e aí a gente não pode criticar a diretoria isso, a diretoria do São Paulo tentou dar tempo para o Zubeldia. Não, isso ele teve de não sobra. pode dizer. O Zubeldia, não sei se ele já falou desde que foi demitido ou não, mas ele não pode dizer que ele não teve oportunidade. Porque a direção, ela foi esticando, foi tentando,
E não teve resposta, cara. Não E teve. até tentar dar uma esticada agora também, né, na parada. O Zubeldia que pediu. Exatamente. Então, assim... Não, porque eles entendiam que de dia a dia era bom. Que, Isso. Mas na prática não estava funcionando. As coisas que ele tentava não funcionavam. Então, assim, a diretoria dessa vez... Você pode criticar, e tem gente criticando pelo contrário, né? Dizendo que a diretoria do São Paulo foi muito passiva, que não fez e tudo. Mas nesse ponto, e até o Zubeldia pedir para sair, a direção ter o famoso comum acordo e tudo. Então, mas a diretoria do São Paulo, nesse caso específico com o Zubeldia, ela tentou. É que teve um mas ponto é que o importante time também. não mostrava a reação. O time não reagia. Então, mas muito se apegou à Libertadores, O aos começo resultados, desse ano né? Na segurou o Libertadores. Zubeldia. Ele fez a segunda melhor campanha, né? Atrás querendo do ou Palmeiras. E aí os últimos 4 jogos aqui, só pra galera entender, os últimos 4 jogos aqui do Zubeldia, em comparação aos primeiros 4 jogos aí no comando do Crespo. Diga lá. Assim, olhando os 4 jogos, e eu vi os 4 jogos. Contra o Flamengo, estreia, beleza? Não viu Segurou a cor, até não onde viu a deu cor. ali. Contra o Red Bull, eu acho que a gente já conseguiu enxergar alguma questão de modelo ali. A questão dos 3 zagueiros, ele já vem batendo um pouco na tecla que vai usar. Eu acho que faz sentido pelos alas que ele tem e por não ter jogador de lado. E pela capacidade do Ferrarese de fazer essa Contra o dupla Corinthians, acho que foi função, bom. Ontem eu acho que foi um jogo... Não tem jogo, Pô, mas acho que mano. conseguiu controlar bem ontem. Não, sim. O Juventude não deu um chute, né? Não, no é que gol. o Juventude também... Não, O Então, São assim, Paulo, eu o São acho- Paulo teve volume para ganhar o jogo Sim, no primeiro tempo. mas- Sim, São Paulo No mereceu primeiro ganhar. tempo. O São Paulo poderia ter ido pro intervalo ganhando, porque produziu para isso, acabou não conseguindo Só fazer. prefiro esperar um pouquinho mais, só. Só isso. Não, lógico que a gente tem que esperar mais, eu mas acho que não tem mas que isso daí, que foi o comentário que o Capita começou, foi o time não reagia com o Zubeldia e o time mostrou esse poder de melhorar. Se vai ser consistente, a gente tem que esperar para ver. Exato. Mas que o time mostrou uma capacidade que com o Zubeldia não conseguia, era sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo. É que o que me incomodava muito no time do Zubeldia, principalmente, era a saída de bola. A saída de bola do São Paulo era mais ou menos quebra no Caleri, segura e o time sai de trás. Quando o Caleri se machuca, ele sofre muito porque o André Silva não consegue segurar essa bola na frente. Ele sofre mais demais móvel, com bola né? no corpo e tal. E aí ele não conseguia trombar e ficar com bola. E o São Paulo não conseguia sair de trás. Quando o Crespo traz o Marcos Antônio e o Bobadilla para pertinho ali, para tentar fazer a saída, um jogo mais apoiado, aproximado, o gol do Luciano ontem, o Marcos Antônio vai 3 vezes no pé dos caras. Primeiro no lateral, batido pelo Wendel, Ferreirinha ele para ali e tabela, depois ele acha que o Rodriguinho vai de novo no pé, e no fundo, quando o Ferreirinha dribla, ele vai de novo no pé. É ele pra que fazer ataca a jogada. área para dar assistência, né? É ele que ataca uma a área. jogadaça. Que ele poderia ter testado no gol e Exato, viu o Luciano jogadaça. melhor colocado. Você não consegue ainda ver tipo, uma evolução muito clara? Não, a Porque você falou evolução assim, tem até tem que ter calma. animicamente a gente vê os jogadores tentando mais coisas. O próprio Bobadilla mesmo talvez seja o cara que o mais tenha principal, crescido é verdade. desde que ele fez um baita do jogo contra o Corinthians. Ontem ele foi bem de novo. O Marcos Antônio é um jogador também que até então no São Paulo ainda não tinha visto dele. Ele vem numa sequência boa também. Melhora tem, mas eu acho que principalmente essa melhora anímica em troca sempre tem. O próprio Acontece. Luciano. O Luciano é um jogador muito específico, cara. É muito específico, porque ele é um jogador, primeiro, específico para dentro de campo, porque ele já não, ele começou com beirada, ele não é mais beirada, ele não é 9 e ele também não é 10. Então, assim, o Crespo tira dele esse prime, porque pra mim coloca ele na melhor versão dele. O Luciano é um segundo atacante. É isso. É um jogador que, quando você tem 3 zagueiros e alas, aí você tem a facilidade de deixar ele... O Crespo usou até essa expressão que eu achei muito legal. Um jogador anárquico. Que ele precisa de espaço, ele tá sempre rodando. Ele tem... E eu acho que o que faz ele ter grandes extremos, assim, ou gostar muito, ou odiar, é essa questão meio indolente dele mesmo. Ele é um jogador meio com uma pecha um pouco de peladeiro. Mas por quê? Porque ele não tem a intensidade para ser ponta. Não Perfeito? Não. E ele não tem a criatividade para ser meia. E nem posição pra ser 9. Então É ele isso. fica Ele é um cara nesse de papel chegada, de né? segundo Ele fica, atacante, ele o cara que sai eventualmente da ponta para fazer E assim, superioridade e ainda na bem que o área. futebol voltou um cara a que usar tem essa figura. um cara que tem não chegada para tinha. meia-lua, para a região da meia-lua. Porque Ainda bem que o futebol voltou a E ter ele essa finaliza figura, bem, porque essa normalmente. a figura de 2 atacantes era algo muito presente nos anos 90, no começo dos anos 2000. Vem um 4-2-3-1, que é ou você é ponta, ou você é 9, ou você é meia. E agora a gente vê o Crespo usando um time que você tem essa capacidade. O Luciano é, pra mim, o que é o Hendrick, o que é o Depay, que
também não é Sim. 9 e não é 10. Então tem esses jogadores estão o Miller, por exemplo, que agora saiu do Bayern de Munique, também não é 9, não é 10, O que o não é Gabigol ponta. fez com o Pedro O que também. é o O próprio Gabigol. 2022. É isso, o Gabigol E que também. hoje é o Bruno Henrique, que já não tem mais a velocidade para ser ponta, então ele às vezes Mas o trabalha... Bruno, eu acho que de 9 ele tem estatura, ele ainda É porque tem ele sustenta um Manuel pouquinho Real, mais. Ele sustenta Manuel mais, Real, não é? ele sustenta Não é o mais. ideal, eu acho que não é o ideal. Mas assim, em termos da importância do Luciano estar jogando bem agora, já que você não tem o Lucas e o Oscar, porque, cara, numa boa, eu acho muito importante dar uma resposta sem você contar com esses dois jogadores. Não é que, eu quero acabar com a carreira dos dois. Não é, mas são caras, pelo menos eu, Hoje não não dá pra confio. contar isso. Não confio com esses Não, caras. e cara. eu acho que assim, o elenco de São Paulo não é nenhuma maravilha. Os caras montaram um elenco pra ter o Lucas e o Oscar em brilhante. campo. A minha Brilhante. defesa em cima do Zubeldia em vários pontos era nesse, porque ele nunca tinha tudo. Ele Então. sempre desfalque, e nunca reclamando de não ter reforço, sempre ali fazendo o que dava. E a diretora de São Paulo abriu um pouco mão dos caras que eram operários da bola, entre aspas, mas uns caras que faziam um trabalho sujo, Nestor, Rato, mas que eram de composição de elenco, de certa forma importante pro São Paulo jogar, no começo desse ano, apostando numa qualidade técnica do Oscar e do Lucas, e os dois não conseguem jogar. compensar a folha, né? É, Não, e eles bem, Exato. se eles estivessem bem, ia ser Exatamente. exato. um nível Um assim ganho muito mais alto. técnico para fazer diferença. Mas assim, no Lucas nem tanto. Mas o Oscar a gente sempre falou aqui, que tecnicamente é um dos melhores jogadores da geração, que tinha capacidade para ser melhor jogador do Brasil e tal, mas que a dúvida era física. O cara vinha de um mercado... Existiu o risco. Entendeu? E tá muito claro, cara, que mesmo quando ele tá em campo, ele não conseguiu ainda colocar o ritmo que ele precisava. E assim, o Luciano tem que ser realmente reverenciado, cara. Eu falei isso aqui no outro programa, que às vezes eu sinto que o torcedor de São Paulo, não vou dizer se é vergonha e tal, mas tem ainda uma versão a falar que o Luciano hoje ele é extremamente importante, talvez até o principal Não, eu jogador acho de que São a briga Paulo. é a questão Pela qualidade da que ele tem, assim. nomenclatura de ídolo. Falar que ele não é importante, eu acho que é loucura. Então, mas por exemplo, porque tem muito torcedor que pega e fala assim, cara, o Luciano ser um camisa 10 do São Paulo é uma loucura, tendo em vista que nós já tivemos fulano, já tivemos ciclano. A O torcedor se concepção, apega a a isso. concepção é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também acho. E outra, é a realidade do clube também. O Oscar, Se você tá num o momento Oscar é carente muito de mais ídolo, 10 que o ele podia Luciano. ser muito Sim. 10. tranquilamente. Tipo, mano... Não, tudo bem, mas o torcedor, acho que por vezes se apega nessa parada. Hoje, e a gente já fez até um O Palmeiras verdadeiro sofreu falso isso disso. com o Rony, né? Hã? Sim, exato. O Palmeiras, durante anos, sofreu isso com o Rony. Né? Sim. A pessoa fala, cara, como é que pode? O camisa 10 do Palmeiras é o Rony. Isso aí era... Eu acho uma Isso aí loucura. era na escolinha, quando eu era moleque. Então, O 10 era mas existe... E que aí o 10 cara era não é filho do culpado treinador. também, né? O Então, cara mas não é culpado. Alguém deu a camisa 10 pra ele, né? Ele Ele botou a deveria mão na fazer o quê? cabeça de Não, ninguém a ali. 10 eu não quero não, que vão me cornetar. Me Pô, dá mano, a 32. No Corinthians, o Depay é 10. Quem que é o 10 do Corinthians? Garro. Mano. Que, aliás... Muito bem, galera, agora vamos para nossa resenha, vamos dar aí o nosso pitaco, né? Crespo improvisa e testa alternativa no elenco. Vamos para essa notícia rapidinho, galera. O Crespo, ele aí tem inovado taticamente no time do São Paulo. A gente viu aí que o Bombadilha, que é o meio-campista, ele foi escalado ontem para jogar aí na ala direita, até para ajudar aí o Cédric Soares, porque é o único lateral direito que a gente tem hoje. E na minha opinião, o Cédric é limitadíssimo, galera. Assim como o Crespo, ele está fazendo aí das tripas coração com esse time do São Paulo, que também é limitado em sentido de elenco, né? O volante Luan, ele volta depois de quase 2 anos, galera. A última partida do Luan pelo São Paulo foi em 2023. Assim que somam 665 dias que o Luan não entrava em campo. O Crespo reintegrou o Luan e deu a oportunidade ontem na partida contra o Juventude para que ele entre novamente ou reestreie aí no time do São Paulo, certo? Para mim é uma boa porque eu gosto do futebol do Luan. O Luan não desaprendeu a jogar futebol, assim que é muito interessante aí o retorno do Luan. Bola para frente. O problema do Luan, na minha opinião, é cabeça, não é futebol, galera, porque futebol ele tem. Luciano segue participativo ativamente aí nos gols. O nosso camisa 10, ele tem se destacado e participou de todos os 5 gols aí da era Crespo, galera. Até agora foram gols, né, com assistência. Ou ele fazia gol, ou ele dava assistência. No jogo contra o Bragantino, a gente viu aí que ele deu as 2 assistências e o André Silva fez os gols. Fez os gols contra o Corinthians e fez o gol ontem contra o Juventude. Decisivo novamente, mais uma vez aí o Luciano.
ele está sendo aí, acredito que a válvula de escape hoje do time do São Paulo. O São Paulo, ele volta a jogar, né? Agora, domingo, contra o Fluminense. Assim que domingo tem partida às 4 da tarde, São Paulo Fluminense. Acredito como São Paulino, mais uma vitória e mais 3 pontos para o nosso tricolor, para assim fugir de vez aí da zona do agrião, aí da zona do Z4, galera. Assim que eu acredito em mais uma vitória do São Paulo. Crespo evita falar sobre reforço e deixa na mão da diretoria. Em coletiva, o técnico evitou entrar em detalhes sobre o mercado da bola, destacando que esse papel cabe à direção. O Crespo, ele já falou que problema do departamento médico tem que falar com a galera do departamento médico e problema aí de contratações ele deixa na mão da diretoria. Por quê? Porque ele prioriza o elenco. O elenco que ele tem na mão, aí é o que ele está trabalhando hoje em dia. Então, assim que tem que ser, aí o nosso Crespão da massa. Gostou? Gostou do vídeo, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui. Assim que, se você não é inscrito, se inscreva no canal. É novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreva no canal. Deixa aquele like, triplo C, curte, comenta, compartilha. Aqui sempre a gente traz notícias diárias do nosso tricolor. Somos apaixonados por esse time e trazemos novidades, bastidores aí do nosso tricolor diariamente. E aqui sempre, galera, vai ser Vamos São Paulo.